8 horas 10 minutinhos, obrigada demais pela sua companhia, viu? Vamos começar bem essa semana, principalmente também conversando sobre saúde aqui no Manhã Total. Há uma semana, a vacina bivalente começou a ser aplicada nesse primeiro grupo prioritário. Nele estão os idosos. E aí eu recebi aqui no nosso WhatsApp muita gente assim, Mônica, eu estou com algumas dúvidas, algumas preocupações, como por exemplo, tem efeito colateral, mas eu preciso mesmo vacinar? Aí, claro, eu convidei o imunologista da Fiocruz, Rafael Rezende, nosso amigo aqui do Manhã Total, né, Rafael? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Até agora, quantas pessoas foram vacinadas? 1 milhão mesmo? Bom dia, Mônica. Obrigado mais uma vez pelo convite. Na verdade, em torno de 1 milhão de pessoas. Tá. E é importante ressaltar, para essa questão vacinal, da vacina bivalente, que hoje nós temos finalmente uma vacina de segunda geração. Essa vacina de segunda geração para a Covid, ela precisa ser celebrada. Porque, na verdade, essa vacina, ela protege o indivíduo tanto contra as primeiras variantes, lá aquelas variantes alfa, beta, e o vírus selvagem, ou seja, aquele vírus que veio de Wuhan, e ela também protege o indivíduo contra a variante Ômicron e as suas subvariantes, que hoje são as variantes de maior preocupação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente celebra também esse número de 1 milhão de pessoas sendo vacinadas. Também, por quê? Porque a gente está vendo que as pessoas estão indo aos postos de saúde, as pessoas estão, de fato, reconhecendo a importância de manterem o calendário de vacinação atualizado. Aí muita gente me perguntou, tem efeito colateral? Se estuda muito antes de pôr uma vacina no mercado, não é? Tem efeito colateral ou não? Exatamente. O que a gente precisa entender? Para que uma vacina seja aprovada de fato, ela precisa passar por vários testes, por vários estudos. A Anvisa é um dos órgãos de maior rigor no mundo em relação a liberação de um determinado produto biológico, de uma determinada vacina. Isso significa que, para a Anvisa liberar, ela precisa ter acesso aos estudos. E nos estudos foram constatados que somente efeitos colaterais leves essa vacina possui, assim como as outras vacinas. E os efeitos colaterais leves, eles são o quê? Geralmente, dor no braço. É impossível você tomar uma vacina e não ficar com aquela dor no braço durante alguns minutos, algumas horas, né? Ou mesmo de um dia para o outro, dependendo do caso. Isso não tem a ver com imunidade, isso não tem a ver. Isso mostra que a vacina foi aplicada corretamente, tá? Nós temos também a questão da dor de cabeça, algumas pessoas têm náusea, pouquíssimas pessoas têm também diarreia. O mal-estar vai acontecer, as pessoas sentem de fato um mal-estar, mas nada que as incapacitem de continuar suas atividades normais. Existem outros efeitos colaterais que já foram atribuídos a essa vacina bivalente, que são os efeitos colaterais relacionados a AVCs. Esses efeitos colaterais já foram estudados e o órgão de regulação americano, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, realizou um estudo muito robusto mostrando que não há relação entre acidente vascular cerebral e a vacina bivalente, tá? Eu não vou nem dizer que é fake news, na verdade sim, eram notícias que foram divulgadas e não foram testadas, na verdade. Mas os estudos mais recentes mostram que não há uma correlação forte entre a vacina e efeitos colaterais mais graves e que podem levar à morte. Você falou do AVC, a Irene falou, Mônica, estão falando que essa vacina causa trombose. Eu escutei isso no final de semana. Na verdade, assim, quando você fala em trombose, são doenças relacionadas aos vasos, às doenças vasculares, né? E essas doenças vasculares, elas já foram descartadas como uma relação direta à vacina. Ou seja, acidentes vasculares qualquer um pode ter, né? Não é a vacina que vai provocar esse acidente vascular de alguma maneira, tá? Isso já foi estudado, já foi constatado. Existem alguns grupos de idosos, principalmente na Europa, que sofreram acidentes vasculares bem próximos ao período de vacinação, mas eles tinham
uma predisposição a terem esses acidentes vasculares e foram constatados, eles foram obviamente estudados, se eu não me engano, 40 idosos. Se eu não me engano, esse número ele foi espalhado por toda a Europa, não foi somente em um país. E nesse estudo eles mostraram que a relação entre esses acidentes e a vacina, ela não ocorreu, tá? Porque se houvesse de fato essa relação, a Anvisa não autorizaria. Assim como os órgãos de controle americanos também. Americano também não autorizaria. A Anvisa é rigorosíssima, Exatamente. né? Aqui tem uma amiga nossa falando, minha mãe tomou essa vacina e passou muito mal. Depende de um organismo para o outro mesmo, Exatamente. Né? A vacina, ela é muito individual. Muito. A reação à vacina é muito individual. Cada pessoa responde de uma maneira. Existem pessoas que respondem de uma maneira mais fraca, mais branda, não tem absolutamente nada, só aquele incômodo no local. Tem pessoas que ficam, de fato, com uma má disposição, prostradas. Elas ficam numa situação que realmente pode dificultá-la a realizar as atividades diárias. Né? Isso pode acontecer, isso varia de indivíduo para indivíduo, mas o mais importante, a gente tem que pensar dessa maneira. Nós estamos sendo protegidos. E uma coisa, nós já avisamos já no ano passado, é possível que nós tomamos essa vacina todos os anos, Assim, não tem como a gente escapar, não tem como, e é a maior proteção hoje que nós temos para a gente não voltar àqueles números que nós tínhamos lá no início da pandemia. Rafael, sempre uma honra e uma alegria te receber aqui, porque é informação de qualidade que você nos traz. Muito obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Depois volte mais vezes, porque a gente tem muita coisa para conversar com ele, né? Rafael Rezende, imunologista, aqui hoje tirando as suas dúvidas. A você que participou, muito obrigada.